tudo bem? Eu sou a Bia aqui da Casa Criativa e para o projeto dessa semana eu resolvi trazer a nossa capa de máquina. Essa capa de máquina é bem versátil, super fácil de fazer, muito fácil mesmo, e vocês vão gostar bastante. A nossa companheira merece uma capa para ficar bem bonitinha na mesa. Lembrando só uma coisa, essa capa de máquina é para máquina doméstica, essa que fica em cima da mesa, tá? Ela não serve para máquina industrial e nem para aquela que fica embutida na mesa. Ela serve só para esse modelo aqui, serve só para máquina que fica em cima da mesa, tá? Para máquina doméstica. É super fácil, então vamos para os materiais. Para o material a gente vai precisar do seguinte: um pedaço de tecido aqui de 75 por 50, tá? Eu já coloquei ele aqui numa manta R1 e eu já matelacei ele aqui já pra gente adiantar o passo para não ficar muito longo o vídeo aqui, tá? Então 75 por 50, uma vez no tecido e uma vez na manta R1. Aí, além disso, a gente vai precisar da lateral da capa da máquina, né? A gente vai deixar o molde aí pra vocês. Eu coloquei uma vez no tecido, uma vez na manta R1, duas vezes, ó, que são as laterais, e eu também já matelacei aqui, tá? Aí eu vou colocar na frente da capa uma aplicação aqui com desenho de máquina, ou você pode colocar o que você quiser. Esse daqui é um simples, não vai manta, não vai nada, tá? Uma aplicação, e aí a gente vai precisar de viés largo e viés fino da mesma cor. Os dois precisam ser da mesma cor e que combinem aqui com o seu desenho, com o seu tecido. Então vamos para a máquina agora. Pra gente começar a costurar então a nossa capa de máquina, a gente vai fazer o seguinte: a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar então o nosso desenho da capa de máquina, ou qualquer um que for o desenho que você vai querer colocar na frente da sua capa. Então a gente faz o seguinte: esse tecido, o tecido maior aqui, que a gente já cortou, colocou na manta e já matelaçou, a gente vai dobrar ele no meio. Peraí. Vamos dobrar ele aqui no meio. Quem quiser pode fazer um piquezinho aqui em cada ponta para marcar o meio, tá? Mas eu, como aqui a gente já fiz trocentas capas de máquina, já tenho noção mais ou menos do meio onde é que fica. Então eu vou pegar a minha aplicação aqui da capa de máquina e eu vou centralizar aqui para ficar bem certinho, e eu vou alfinetar aqui. Eu poderia alfinetar aqui e já passar o viés e a costura ao mesmo tempo para segurar. Mas como o viés, a gente aqui vai colocar o viés fino, para não correr o risco de soltar ou alguma coisa desse tipo, eu prefiro passar uma costura primeiro de segurança aqui para ficar tudo bonitinho no lugar. Então coloquei ela aqui, ó. E o que a gente vai fazer é passar uma costura em volta aqui, tá? Para prender a aplicação aqui no corpo da capa da máquina. Então vamos fazer isso agora. A minha aplicação já tá aqui costurada aqui no corpo da capa. Quem quiser, para centralizar, pode medir as laterais, a parte de cima e a de baixo. Mas como eu falei, como eu tenho já o costume de fazer, só de olhar eu consigo saber que tá no meio certinho. E aí o que eu vou fazer agora é o seguinte: eu vou cortar o viés fino. A minha aplicação aqui o desenho é quadrado. Então eu cortei 4 pedaços de viés do mesmo tamanho. Eu não vou passar medida pra vocês, porque cada aplicação vai ter um tamanho, então não adianta eu passar o tamanho da minha. Mas o que eu faço? Por exemplo, a minha aplicação tá aqui desse tamanho, eu corto sempre um pouco maior. E aí, como ela é quadrada, eu cortei as 4 do mesmo tamanho. Por quê? Eu vou colocar uma em cima e uma embaixo, e as laterais a gente tem que fazer o acabamento. E pra fazer o acabamento eu vou dobrar o viés, tá? E aí a gente vai costurar. Então, precisa ter essa sobrinha aqui pra ficar tudo certinho, tá? Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte: eu vou colocar primeiro o viés na parte de cima e de baixo. Eu vou aqui e aqui. E depois eu vou colocar as laterais. Uma parte importante
na costura aqui. A gente vai ter que costurar o viés na parte de cima e na parte de baixo, tá? Não adianta passar só uma costura no meio ou só uma costura, enfim, em um dos lados, porque senão não vai ficar preso. Outra opção aqui é você, para quem já tem a máquina com ponto decorativo, passar o ponto decorativo prendendo já o viés. Aí não precisa costurar em cima e embaixo no viés, pode passar ele bem no meio, que já vai segurar. Mas não esquece de passar bem no meio para ficar certinho. Então eu vou colocar o meu agora. Eu já aqui apliquei o viés em cima e embaixo e agora eu vou aplicar aqui nas laterais. Então, como eu falei pra vocês, eu corto maior pra gente ter essa sobra aqui, tá vendo? Eu vou só fazer uma dobra simples aqui, ó, tá? E aí eu vou colocar aqui e vou passar a costura. Então, eu vou vir aqui, fazer essa costurinha aqui, venho, passo toda a volta, faço o mesmo embaixo. Aqui embaixo eu vou dobrar também, ó. Vou cortar o excesso, claro, mas eu vou dobrar aqui pra ficar certinho, assim, ó. Vou vir aqui, passo a costura, vou até lá em cima e finalizo, tá? Então, vamos fazer isso agora. Já costurei, então, o viés aqui pra fazer o acabamento, pra fazer uma moldura em volta da aplicação, tá? E o que a gente vai fazer agora é colocar as laterais aqui da nossa capa da máquina. O que a gente faz aqui é o seguinte: eu vou dobrar aqui ao meio, tá? Do jeito que já tá aqui agora. E eu vou marcar, quem quiser, como eu falei, pode fazer o piquezinho aqui pra marcar bem aonde tá o meio. Meu meio tá aqui, ó. Vou colocar um alfinete aqui só pra vocês verem onde é que tá o meu meio, tá? Então, o meu meio é aqui. E aí, o que eu vou fazer é pegar uma das laterais aqui, ó. E eu vou também marcar o meio dela. O meio dela tá aqui, ó. Vamos colocar um alfinete aqui pra vocês verem onde é que tá o meio aqui. Meu meio tá bem aqui. Meu meio tá aqui. O que eu gosto de fazer? Quando eu vou colocar coisas redondas e costurar coisas redondas, eu começo sempre pelo meio, porque fica mais fácil. Então, aqui, tá aqui. O nosso meio tá aqui, então, ó. Tá? E aí a gente vai primeiro marcar aqui o meio, ó. Meio com meio. Então, eu vou pegar aqui e já vou colocar o meu alfinete aqui. Tá? E aí, a gente vai colocando, vamos colocar primeiro de um lado, tudo de um lado e depois tudo do outro lado. Então, ele vai ficar assim. A gente vai fazer assim. A gente vai vir puxando essa lateral aqui, ó, pra encaixar certinho aqui, ó. Esse aqui eu coloquei no lado errado, depois eu não consigo tirar. Ó. Um lado tá alfinetado e agora eu vou começar a alfinetar a outra parte aqui, ó. O legal, quando vocês forem fazer a capa de máquina, é fazer o corpo de uma cor e a lateral de outra, assim como eu fiz aqui. Tudo combinando, fazendo um composê, fica bem bacana, tá? Então, já tá aqui tudo alfinetado, tá? Então, o que eu vou fazer agora, eu vou vir aqui, ó,
E eu vou passar uma costura na volta toda. Enquanto eu for costurando, eu vou tirando os alfinetes e aí já vai ficar certinho. Depois que eu passar essa costura, eu vou fazer a mesma coisa na outra lateral. Vou deixar já as duas laterais colocadas para depois a gente partir para a aplicação do viés. Então vamos lá. Já costurei as minhas duas laterais aqui, ó, tá? O que eu vou fazer agora é cortar o excesso. Tá vendo que a gente tá com muito tecido aqui sobrando. E aí, como a gente vai pregar o viés, fica muito grosseiro. Então, a gente vai cortar bem o excesso de tecido aqui e a gente vai começar a pregar o viés. E aí, eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer, tá? Eu tô aqui para as laterais e para a parte de baixo, que é para fazer o acabamento, a gente vai usar o viés largo, para facilitar a nossa vida, que a gente não precisa ficar sofrendo com o viés fino aqui, mas quem quiser, fique à vontade. A gente vai começar a pregar o viés do lado aqui da lateral, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó, e vamos passar a costura aqui na volta toda da lateral aqui, tá? Então, é como se essa parte aqui da lateral da máquina fosse ser a parte de dentro, né, de uma peça. Então, a gente vai costurar tudo aqui. Vou colocar um alfinete só pra mostrar como é que vai ficar. E depois a gente vai mostrar no vídeo como é que a gente vai fazer. Então, vamos dizer que tá tudo aqui costurado. A gente vai costurar tudo aqui e depois a gente vai rebater esse viés. Como essa parte aqui é o que mais vai aparecer, essa parte aqui, ó. Então, essa parte vai ser o nosso direito da peça, tá? Então, a gente vai costurar aqui, vamos virar o viés pra cá, ó, tá? E vamos costurar ele aqui, ok? Então, vamos lá do início, eu vou cortar aqui e depois a gente vai começar a costurar o viés. Agora que eu já cortei as laterais, o excesso de tecido, a gente vai começar a costurar então o viés, como eu falei pra vocês, do lado da lateral. Vamos primeiro passar a costura aqui, depois a gente vai rebater do outro lado. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Aqui, ó, dobrar o viés, encaixar aqui, ó, e passar uma costura só. Não façam isso, porque se soltar, vai soltar o seu viés inteiro. Não corram esse risco, tá? Não vale a pena essa economia de costura, tá? Abre, passa a costura, depois volta e rebate do outro lado. Então, vamos lá. Eu já passei, então, o viés nas laterais aqui, dos dois lados, ó, tá? Já tá tudo feito meu viés. E pra finalizar a peça, a gente vai passar o viés, então, também aqui na parte de baixo, tá? O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou começar, pra não ficar, porque o viés tem a emenda, né? Óbvio. Então, pra emenda não ficar aqui na frente, eu vou começar, então, aqui na parte de trás. Mesma coisa, aqui no avesso, tá? Eu vou pregar ela aqui na volta toda, tá? E depois eu vou voltar e vou rebater aqui assim, pra ficar bem bonitinho, tá? Então, depois vai ficar com o viés na volta toda. Recapitulando, vamos abrir o viés, passar a costura na volta toda. Depois a gente vai rebater aqui desse lado e vamos passar a costura aqui, ok? Então, vamos lá.
A nossa capa de máquina pronta fica assim, então olha que gracinha. E a lateral aqui fica com a estampa, ó. Ou vocês podem fazer ao contrário, fazer aqui estampado e a lateral lisa. A capa de máquina é super fácil de fazer e a gente vende muito bem aqui na loja Capa de Máquina, tá? Vamos a alguns detalhes. Então, na minha capa de máquina, a principal peça é o detalhe da frente, tá? Se você quiser, nas laterais, pode fazer um bolsinho para colocar tesoura ou fita métrica, essas coisas também fica bem legal. Mais um ponto, a minha capa de máquina, ela não tem forro, tá vendo? Ela vai direto na manga. E eu vou explicar pra vocês por quê. Eu acho, na minha opinião, que a capa de máquina não tem necessidade da gente colocar um forro. Porque ela tá aqui pra proteger a máquina e só, tá? Então não tem necessidade da gente colocar um forro. Se você quiser colocar o forro, você tem que colocar na hora que você for fazer uma telacê, tá? Então, quando você estiver fazendo uma telacê, coloca lá tecido, manta tecido e faz o seu matelacê, que já vai ficar com o forro certinho no lugar e o acabamento vai ficar aqui com viés do mesmo jeito, tá? Outro motivo pelo qual eu não coloco forro, acaba que encarece a peça, porque é mais um pedaço de tecido que você vai colocar lá e aqui não vai fazer diferença, então acaba que eu não coloco. Então fica aí a cargo de vocês se querem colocar ou não o forro. Tá? Valores. Eu vendo essa capa de máquina aqui entre 45 e 50 reais, tá? E aí eu vou falar pra vocês, isso sem forro. Se vocês forem colocar forro, tem que colocar aí o valor do forro pra vocês fazerem o valor da peça, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem, que vocês compartilhem nas suas redes sociais, deixem o like, o comentário e até semana que vem.